Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Dia 19, a lei que pune motoristas que dirigem sob efeito de álcool completou 10 anos. E para termos uma ideia da importância dessa lei aqui no estado do Ceará, foram autuados mais de 69 mil pessoas e mais de 2 mil foram presas por dirigirem embriagadas ou sob efeito de álcool. Para falar tudo sobre essa lei, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Paulo Ernesto Serpa, que é o coordenador de comunicação do Detran. Paulo Ernesto, obrigado pela sua presença. Obrigado. Quer dizer, às vezes, quando tem um evento, as pessoas se perguntam assim, tem alguma coisa a comemorar? Neste caso, temos muito a comemorar, né? É claro que as leis, né, elas são aprovadas pelo parlamento, né, com o objetivo de fazer com que haja limite, né, para a sociedade. E no caso da lei seca, justamente ele veio, né, esse limite, para mostrar aos condutores que dirigir alcoolizado, ele pode provocar um acidente, matar alguém e morrer. Então, e ao longo desses 10 anos, a lei seca, ela ficou mais rigorosa, porque no primeiro momento, em 2008, quando ela foi aprovada e passou a vigorar dia 19 de junho, né, de 2008, a multa era 5 vezes o valor da multa gravíssima. E quando foi em 2012, passou a valer 10 vezes o valor da multa gravíssima. E então, e mais recente também, ela ficou mais grave ainda, que pune o condutor que estiver dirigindo alcoolizado e provocar acidente, se ele, nesse acidente, sair vítimas feridas ou fatais, ele também passa a ter uma prisão com maior tempo, né, e não menor tempo, porque implica ele permanecer por mais tempo preso, porque aí é uma punição maior. Quer dizer, tudo isso no sentido de salvar a vida, né? E às vezes nós mesmos reagimos quando há uma punição desse sentido, achando que isso é a indústria da multa, né? Na verdade, quer dizer, se a gente tiver a consciência de que isso é em favor de nós mesmos, né? E não contra, né, as pessoas. Exatamente. E tem um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que nesses 10 anos no Brasil, aproximadamente 40 mil pessoas deixaram de morrer em acidentes de trânsito e 235 mil pessoas deixaram de ter sequelas por causa dos acidentes. Quer dizer, um número absurdo, né? Pois é, olha, isso aí, né, já é suficiente para haver, né, não comemoração, mas para nós entendermos que a lei seca trouxe uma contribuição enorme para a sociedade, né? E o que cabe a todos nós, quer dizer, o Estado, né, representado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, tem buscado as alternativas para resolver esse problema. Agora, cabe a nós, a cada um de nós, ter essa consciência de que, ao dirigir na via pública, nós temos a responsabilidade pela vida, né, das pessoas e nossa. Então, a gente tem que entender isso, né? Tem que entender porque até mesmo essa questão de você estar dirigindo, às vezes, por exemplo, agora mesmo que ocorre aqui em Fortaleza, né, que a AMC tem colocado câmeras no sentido de fazer com que essas câmeras flagrem motoristas cometendo infração ao dirigir. Por exemplo, conversar ao celular, né, e não usar o cinto. Não usar o cinto, quer dizer, são duas situações em que provocando um acidente, a pessoa que está dirigindo sem cinto, ela pode ser cuspida pelo carro né, ou se ferir ou morrer. Quer dizer, a legislação aí, a punição está a favor do condutor e não contra. Quer dizer, se a gente passasse a ver por esse lado, né, todos nós iríamos aplaudir isso. E outra coisa, e mostrar, né, para quem está com a câmera, a câmera não flagre mais de situação. Quer dizer, a partir do momento que nós,
né, nos conscientizarmos disso. Né, usar o cinto, não usar o celular, prestar atenção, não passar o semáforo vermelho, né, não ultrapassar o limite de velocidade, quer dizer, não vai ter registro de infração de trânsito. Então, quer dizer, essa indústria que chamam, toda indústria é alimentada por matéria-prima. E a matéria-prima dessa indústria da multa, como dizem, a matéria-prima quem produz somos nós, os motoristas. Né? A partir do momento que a gente não produz mais essa matéria-prima, não vai ter mais inflação. Não vai ter mais indústria. Pois é, exatamente. Então, essa indústria, né, que as pessoas, né, falam que no Detran há mais de 10 anos, quer dizer, dentro dessa função na comunicação, eu entendo isso. Quer dizer, não é indústria de multa, e sim uma medida que é em favor da vida de cada um de nós. É isso que a gente tem que encarar, né, as leis de trânsito. Essa aqui é a grande realidade, porque antes da lei, essa chamada lei seca, as pessoas iam para restaurante ou saíam para beber sem nenhum problema, bebiam à vontade e tal. Hoje, a gente já sabe, no círculo de amizades da gente, pessoas que vão, não, eu vou ir de táxi, vou voltar de táxi, vou beber um pouquinho mais, ou se eu vou beber, a minha esposa vai dirigindo. Quer dizer, isso aí já é uma forma muito positiva. Exatamente. Esse tipo de comportamento, essa mudança de comportamento foi constatada pelos agentes, né, tem sido constatada pelos agentes do Detran e da Polícia Rodoviária Estadual, que são dois órgãos do Estado que atuam juntos, né, na fiscalização de trânsito, constataram isso no cotidiano da abordagem. Né? Quando se aborda um veículo, constata que ou a esposa está dirigindo, ou um amigo está dirigindo, enquanto outros, né, os outros que estão dentro do carro, quer dizer, beberam, e o que está dirigindo não. Ou então as pessoas mudaram de hábito, passaram a usar os aplicativos, né, para carro de aluguel, e também táxi, quer dizer, então são alternativas de mudança de comportamento da sociedade, porque sempre o resultado, né, de acidentes e mortes no trânsito mostra o comportamento da sociedade no trânsito, porque se o comportamento for de cidadania, quer dizer, cada um de nós não só buscarmos que os nossos direitos sejam defendidos, mas também que cada um de nós cumpra com a nossa responsabilidade, com a nosso dever de cidadão de cumprir com a legislação, com as leis, né? Exatamente. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com Paulo Ernesto Serpa, que é gerente de comunicação do Detran, que está falando hoje a respeito dos 10 anos da lei seca no país. Aguarde um instante só. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu converso com Paulo Ernesto Serpa, que é gerente de comunicação do Detran. Paulo Ernesto, no bloco anterior você falou um fato muito interessante, as pessoas que falam de indústria da multa, é exatamente o contrário. Se os governos quisessem continuar com a indústria da multa, eles não moveriam campanha nenhuma para não haver infração, não é isso? Pois é, porque como eu falei, né, toda a indústria ela precisa de matéria-prima, né, para poder produzir. Né? E no caso dessa indústria que falo, que eu não chamo assim, a matéria-prima é produzida pela gente. Né? Quer dizer, seria ótimo se um dia nenhum órgão de trânsito, né, ao final do mês, mostrasse zero de infração de trânsito, porque aí sim a sociedade brasileira iria demonstrar, né, concretamente, o seu alto nível, né, de comportamento cidadão. Né? Porque a cidadania significa o quê? É você buscar os seus direitos e também cumprir com os seus deveres. Né? Então, sempre que, quando se trata de cidadania, nós temos que ver isso.
os direitos e os deveres. Né? E deveres são as leis, né? E aí, é claro, os costumes de uma sociedade que mostram o cumprimento, né, desses deveres, que a gente respeitar o outro. Quando nós estivermos no trânsito, a gente tem que respeitar o limite de velocidade, respeitar o pedestre, respeitar o ciclista, né, respeitar o motociclista, e o motociclista também tem que respeitar, né, o outro condutor, porque o que a gente, é interessante abrir uma área nesse debate sobre o comportamento do motociclista. O motociclista hoje, se você for verificar no dia a dia, no cotidiano, basta sair na rua, seja de manhã, de tarde, de noite, você vai ver um comportamento do motociclista, a pessoa que está no trânsito, faz zigue-zague na via, quer dizer, não se mantém, né, numa faixa da pista, né, da via pública. Então ele ultrapassa pela direita, pela esquerda. Você se tem um engarrafamento, aí o motociclista encontra o corredor para passar, e quando há uma brecha ele aparece de repente de um outro lado e acaba se chocando com um veículo de portas. Aliás, de 4 rodas ou mais. E, na verdade, assim, até mesmo o motociclista quer que o motorista de veículo de 4 rodas ou mais o respeitem, mas o motociclista que dirige um veículo de 2 rodas não respeita um motorista de veículo de mais rodas. Eles são muito ousados. Pois é, inclusive eles buzinam para o carro sair da frente. Quer dizer, é um comportamento que foge muito essa questão do motociclista cumprir também o dever dele. Exatamente. Quer dizer, ele andar com cuidado também no trânsito e ele respeitar também o outro veículo, e não só o outro veículo respeitá-lo. Quer dizer, tem que haver essa consciência também por parte do motociclista. E principalmente que o mais vulnerável entre um carro e um motociclista é o motociclista, né? Pois é, e aí entendendo isso, quer dizer, porque geralmente o que a gente vê, quando a pessoa está numa moto, impõe uma certa velocidade e às vezes uma pessoa desavisada vai pegar, né, ou fazer uma conversão à direita ou à esquerda, ou pegar uma faixa da direita ou da esquerda para ultrapassar outro veículo. De repente um motociclista aparece, né, você não percebe pelo retrovisor, porque não dá para ver, a pessoa vem de outra faixa com velocidade maior e surge e inevitavelmente tem um choque, né, entre os dois veículos. Quer dizer, o motociclista também tem que entender isso, que ele é o vulnerável, né? E de repente também um veículo de 4 ou mais rodas, ele não está vendo o outro. Quer dizer, ele tem que também ter esse cuidado de não achar que um motorista de um veículo maior, né, esteja fazendo aquilo em respeito a ele, mas não é, às vezes não dá para perceber, né, e ele tem que entender isso também. Exatamente, é fundamental, tanto precisa entender isso, porque a gente vê que no IJF o maior número de pessoas acidentadas, infelizmente, são de ciclistas, né? Olha, se for entrevistar alguém, um integrante da equipe do socorrista de ambulância, né, da ambulância, não 190 não, é do socorro, né? SAMU, pronto, do SAMU, eles vão dizer o seguinte: olha, se não fosse os motociclistas, nós não trabalharíamos, porque, olha, a maioria dos acidentes que nós somos chamados é justamente que motos. Quer dizer, e isso é afirmado pelos próprios, né, socorristas e também constatado no atendimento do IJF, né, do pronto atendimento. Então, essa realidade, né, que cada um de nós tem que ter consciência de isso vai ser resolvido a partir de cada um de nós, né? Pode se colocar, né, um fiscal de trânsito em cada esquina, mas se não houver a consciência por parte de nós que dirigimos, né, esses acidentes vão continuar acontecendo. Exatamente. Agora, Paulo Ernesto, no caso, quando no bafômetro o motorista é flagrado, ali não tem como contestar, está alcoolizado, além dessa multa pesadíssima, né, e o valor, né, e também tem a prisão. A pessoa fica detida, presa por quanto tempo? O seguinte, a lei, né, que teve a modificação, a prisão ocorre e não tem mais o valor que a pessoa paga para ser solto, né, a fiança. Então, isso ocorre quando a fiança não é mais
permitida quando o motorista se envolve num acidente e provoca vítima, ou ferida ou fatal. Quer dizer, para cada um desses dois casos, há anos de prisão. Quer dizer, esse tempo de prisão não é mais abaixo de 3 ou 4 anos, conforme o Código Penal, para poder a pessoa não se beneficiar, né, de um bom comportamento ou ter a pena reduzida. Isso justamente para fazer com que o autor de um acidente de trânsito que provocam vítimas ou feridas ou mortas, que ele vai ser punido com penalidade. Agora, para quem tem numa blitz, o índice de soprou, que ele soprou no etilômetro de um determinado até 0,33 miligramas por litro, ali é um processo administrativo. A partir de 0,34 para cima, aí a pessoa vai ser presa. Aí sim, nisso a pessoa é presa, mas paga fiança para ser solta. Agora, quando ele se envolve em acidente, aí não tem fiança. Então, a questão é essa. A pessoa passa... Aí, quem arbitra o valor da fiança é o delegado, né? Continua o delegado, né? Ele diz o valor que aquela pessoa pode pagar para ser solta e responder o processo criminal e o administrativo solto, né? Solto. É isso que, quando a pessoa é presa, ela responde a 2 processos. E quando ela não é presa, é só um processo que é o administrativo. Porque é o seguinte... O agente de trânsito, ele não pode obrigar a pessoa a fazer o teste. Convida a fazer, se a pessoa aceitar, né, aí sopra, né, e dá o índice. Agora, aquela pessoa que recusa fazer o teste e está na lei, a recusa é um indicativo de que a pessoa consumiu álcool. Então, a pessoa se nega a fazer o teste. Aí, o procedimento do agente de trânsito é fazer o auto de infração e essa pessoa, mesmo recusando a fazer o teste, vai responder um processo administrativo porque está na lei. Quer dizer, então, é por isso que de dezembro de 2012 para cá, houve uma redução significativa de número de pessoas que fazem um teste do bafômetro. Não é que ha havido uma redução de fiscalização, pelo contrário, né, o Detran mantém a fiscalização, são 10 operações, 10 de segunda, terça e quarta, 15, quinta e sexta e 20 sábado e domingo, porque sábado e domingo é, né, final de semana, então exige mais operações. Então são mais ou menos, são 100 operações por semana, mais ou menos 100 vezes 4, 400 por mês. Quer dizer, então, esse número de operações de fiscalização continua. Agora, o que houve foi a recusa de muita gente a não fazer o teste, mas os órgãos de trânsito fazem a autuação para a pessoa responder o processo administrativo. Exatamente. E só para concluir rapidinho, assim, por exemplo, a pessoa diz assim, eu só bebi uma cerveja. Só uma cerveja já é suficiente, né? Porque é o seguinte, muita gente perguntou, olha, como é que o Detran sabe se a pessoa que bebeu uma cerveja, ele está com o índice de álcool no sangue elevado? Quer dizer, não cabe ao Detran, né, fazer essa apuração, e sim, né, a medicina, né, os médicos, é que tem condições de... Agora, é claro também que os médicos dizem, olha, depende do organismo de cada pessoa. Né, uma pessoa alta, né, com um peso mais expressivo, mais volumoso, então o álcool, ele interfere pouco no organismo. Agora, uma pessoa... mais com peso menor, uma estatura menor, aí pode fazer um efeito maior, mas tudo depende de cada organismo. Quer dizer, não é você não uma pode coisa absoluta. Absoluta, exatamente, que um copo seja suficiente para dar um índice maior ou ou 2 copos, né, sejam maior ou menor, depende de cada pessoa. Muito bem, Paulo Ernesto Serpa, gerente de comunicação do Detran, muito obrigado pela entrevista e por esses seus esclarecimentos, né, a respeito dessa data de 10 anos da lei seca, né, uma lei que felizmente pegou, né? Pois é como aquela história aqui no Brasil que a sociedade fala, não é uma lei que não veio para pegar. Mas, né, a gente tem que ter essa consciência de que a lei existe para nivelar, né, as pessoas, a sociedade, e estabelecer limite para todos nós. Muito bem. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da